Fala, povo de Deus, graça e paz. Esse é o nosso primeiro vídeo que nós vamos dar uma acelerada no discipulado. Isso vai ajudar bastante cada um de nós a aprender mais sobre a palavra de Deus, mais sobre os ensinamentos que Jesus deixou. E hoje eu quero que você se dedique o máximo que você puder, tire qualquer distração que possa fazer você perder o foco, para que você assista esse vídeo e anote e que entra dentro do seu coração e possa falar com você, tá? Primeira coisa que nós vamos abordar, nós vamos dar uma passagem pela Bíblia e nós vamos começar de Gênesis até Apocalipse ali, explicar tudo direitinho. Mas antes eu quero começar falando sobre Jesus Cristo, a figura central, né? A lei, Moisés, Abraão, tudo do Velho Testamento apontava para Jesus Cristo. Então não sou eu que vou fazer diferente, né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou apontar para Jesus Cristo, que é o pilar, a base fundamental de tudo que nós conhecemos como cristianismo, se chama Jesus Cristo. E aí, eu quero falar dos frutos dele e depois eu vou falar dele. Eu vou falar de 3 frutos que ele gerou mais, com certeza, mas esses 3 frutos representam, assim, em 99% o que é a humanidade. O que é 99% é a humanidade. E ele escolhe esses 3 frutos para pregar a mensagem, transmitir a mensagem. E isso me impacta de uma forma grandiosa, porque Jesus teve a oportunidade de escolher entre milhares de pessoas com capacidade intelectual avançada, pessoas cultas, pessoas com boa doutrina, bom argumento teológico, de boa fama, pessoas com bastante condições financeiras, mas ele escolhe pescadores. Jesus escolhe pescadores, que era a profissão daquele ramo. Eu vou falar dos frutos e depois eu vou falar da árvore. Jesus disse em João capítulo 15, se não me fala a memória, que você vai conhecer a árvore pelos frutos. E eu quero falar sobre esses frutos nesse vídeo, que é muito extraordinário, irmão, o que Jesus pôde fazer, o que ele fez em nossa vida. Mas pense comigo, se você quer fazer o melhor, se você quer alcançar o melhor, você vai trabalhar com o melhor material, você vai trabalhar com a melhor ferramenta, com tudo que há de melhor, o melhor planejamento, a melhor estrutura, os melhores profissionais. Você vai escolher sempre os melhores. Mas é algo que não entra na minha cabeça, é como um ser tão perfeito, que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por causa de nós, não conheceu a maldição, mas se fez maldito na cruz por cada um de nós, escolhe pessoas imperfeitas, ferramentas imperfeitas, escolhe pessoas com baixo conhecimento, baixa leitura, pescadores, pessoas com profissões não tão dignas, mas ele escolhe esses tipos de pessoas para ser seu fruto e por esse fruto passar tudo o que ele quer derramar sobre a humanidade. Isso é algo que me impressiona, isso é algo que me choca. E eu quero falar desses frutos que vai fazer com que você não olhe para os frutos, né? Você vai olhar para a árvore. Geralmente quando a gente come um fruto muito bom, um fruto bacana, você fala assim, nossa, essa árvore dá uns frutos bons. Essa árvore o fruto dessa árvore é docinho. O fruto dessa árvore é muito bom, muito gostoso de comer. Então a gente sempre não olha para o fruto, a gente olha para a árvore. E eu quero falar sobre os frutos que vai fazer com que você olhe para a árvore. A gente quer terminar com que você saia com esse tipo de pensamento assim, cara, eu sou esse fruto. Eu sou esse fruto que Jesus escolheu. E por que Jesus escolheu esse fruto? Por que ele não pegou um instrumento, uma ferramenta melhor para trabalhar, que tinha mais capacidade, que ia conseguir trabalhar mais, mas ele me escolheu? Isso é gigantesco. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar
toda a estrutura detalhada, do apóstolo Pedro. Esse cara é enigmático. Esse Pedro, ele é difuso. Uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra coisa. Pedro é o que o ser humano é. Quando Jesus escolhe Pedro, ele não escolhe Pedro por acaso. Jesus escolhe Pedro porque já sabia que Pedro era uma figura que iria representar mais de 90% da humanidade. Que o ser humano ele é difuso. Uma hora ele quer isso, daqui a pouco ele já não está satisfeito com aquilo, e ele já parte por outra coisa, nunca está satisfeito com nada. Se entrelaça nos seus sentimentos, ainda que ele rogue, ainda que ele grite que isso é aquilo que ele acredita, mas daqui a pouco, levado por algum cenário diferente, ele já muda o sentimento dele. E Pedro representa isso, e Jesus escolhe Pedro já pensando que a humanidade iria se identificar com Pedro. Eu tenho uma resposta para essa pergunta: por que Jesus escolheu ferramentas ruins para pregar o perfeito e infalível evangelho, para levar as pessoas Deus através de instrumentos falíveis, levar o evangelho e levar Deus infalível para essas pessoas. É algo que questiona durante anos e anos e anos na academia das escolas teológicas, porque Jesus escolhe uma figura tão polarizada, uma figura tão comum, uma figura tão difusa, confusa com os seus pensamentos e os seus sentimentos, e uma figura que uma hora está pensa, uma hora não quer mais aquilo, uma hora aceita, uma hora... Isso representa mais de 90% da humanidade. E ele escolhe ele não pelos resultados, né? João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: vocês pensam que foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi cada um de vós. No terminar desse estudo, você vai entender que você se parece mais com Pedro do que o próprio Pedro. A figura, por acaso que Jesus escolhe ele, não é coincidência, irmão. É algo que realmente Jesus já estava premeditando. Tudo que Jesus fazia era premeditado. Ele sabia por que ele estava curando aquela pessoa, por que ele estava pregando em tal lugar. Tudo que Jesus fazia era premeditado. Não era por coincidência, era porque ele já sabia que ia ter um resultado futuro. E a escolha deste homem chamado Pedro também não foi diferente, tá bom? Então nós vamos falar sobre Pedro, nós vamos abordar a história detalhada antes, um pouco que a Bíblia fala a respeito de Pedro e que os historiadores também falam a respeito de Pedro, durante o ministério de Jesus, que é o discipulado de Pedro, e depois a ressurreição de Jesus, que aí é um novo Pedro, tá bom? Então, fique aqui nesse vídeo, eu vou fazer só até aqui para não ficar um vídeo longo, mas eu quero que você se apaixone comigo pelas revelações que o Senhor nos dá e por que ele escolhe essa figura enigmática, mas que se parece mais conosco do que tudo que nós conhecemos. Jesus sabia do que ele estava fazendo. Amém? Deus abençoe e vem comigo nessa viagem, a história detalhada do apóstolo Pedro.